para você eliminar a dor do seu paciente de ATM já no primeiro atendimento, você precisa ter conhecimentos para gerar resultado. Entender que a dor crônica tem associação com um sinal de alerta, com alarmes fortes e até desequilíbrios sistêmicos, onde se representam em várias possibilidades. Dor de cabeça, apertamento, estalido, zumbido, cervicalgia, dores nos ombros, dores difusas no corpo. E essa representação da dor crônica faz o paciente chegar até você e você ter medo de atender esse paciente porque você não tem segurança desse conhecimento para gerar o resultado. Você tem até conhecimento, você foi até ensinado, mas é conhecimento que não faz você construir um raciocínio clínico. E você, para esse tipo de paciente, precisa aprender a construir o raciocínio clínico para poder eliminar a dor do seu paciente de forma mais consistente, de forma mais rápida, de forma mais progressiva. E eu tive um momento de desespero na minha vida profissional, de desespero mesmo, tá? De desespero, quando a primeira vez que eu atendi o paciente de ATM com dor crônica, que ele tinha um diagnóstico de fibromialgia. Quem aí atende paciente de fibromialgia ou já atendeu? Ele é fácil ou difícil? Coloca aí. Eu tenho um paciente e é um paciente fácil ou difícil? Coloca aí para mim. E esse paciente chegou com uma demanda, foi uma mulher, chegou com uma demanda muito grande de sintoma, muito grande de comprometimento. E essa demanda me fez, por umas 2 noites, perder um pouco da tranquilidade. Porque eu não sei você, mas eu tenho um comprometimento enorme com o resultado que eu entrego ao meu paciente. E esse comprometimento me faz ficar martelando o porquê do meu paciente não ter evoluído. O porquê o meu paciente não ter ficado bem. E essa foi uma das primeiras pacientes de ATM crônica que eu peguei que me tirou do sério. Ela tinha um diagnóstico de fibromialgia, que tudo começou com um nível de estresse alto e aumento do apertamento. Os primeiros sintomas foi estímulo de estresse alto e aumento do apertamento. E daí ela começou a ter dor de cabeça, quebrar dente, dor cervical, dor nos ombros, dor difusa no corpo. E aí não parava mais de surgir sintomas e ninguém achava a causa verdadeira do problema dela. E essa paciente me passou 2 vezes por mim e na primeira vez foi uma paciente bem complicada porque eu não conseguia nem saber por onde começar. E não sei se vocês já passaram por isso. A última vez que eu passei por isso foi quando eu estava ali na parte de estágio da faculdade. Eu tinha uma insegurança muito grande. Então, essa paciente ela me remeteu muito à insegurança durante o período da faculdade. E isso me bateu um desespero porque me lembrou daquele ponto. E dentro desse processo, a pressão emocional que ela trouxe para mim naquele exato momento me fez entender que quanto mais eu tinha medo de piorar o quadro dela, mais eu tinha dificuldade de começar. Mais eu tinha medo de colocar a mão dela. E o paciente de dor crônica é assim. Ele manipula você emocionalmente. Quem aí já se sentiu manipulado, afetado pelo sintoma, pela cronicidade? Aquele paciente que chegou lá muito pesado para você, jogando para você o problema. Quem aí já sentiu isso? Esse foi um dos grandes momentos que eu parei. Calma, Randy, foi bem no início. E eu centralizei, passei umas 2 noites assim, meio que matutando o que fazer com essa paciente. E que, de fato, depois eu peguei a sacada. E a sacada foi exatamente que eu me deixei levar
pela história de sofrimento dela. E se você, assim como eu, já passou por isso, o paciente de dor crônica, ele tem o poder de lhe dominar. Ele tem o poder, diante do desespero, de lhe colocar no lugar dele. E a primeira coisa que você precisa tomar cuidado é de não entrar no lugar do paciente com a dor crônica. Principalmente em relação a dores de ATM, dor de cabeça, insônia, todo esse processo. E dentro desse processo, eu só consegui entender que para eliminar a dor do meu paciente de forma mais rápida, eu precisaria não me envolver e tentar buscar qual gatilho estava me levando, me conduzindo para categoricamente a causa verdadeira do problema dela, né, no caso. E aí, por que se ausentar desse processo é tão importante? Isso não quer dizer que você está sendo frio. Você ser frio durante o processo terapêutico é mais importante do que você ser atencioso demais em paciente com dor crônica. Se você é atencioso demais, você corre o risco de ser engolido ao seu paciente, mas ao mesmo tempo você precisa de uma frieza. E essa frieza faz você se distanciar da dor, do sofrimento, do dia a dia dele, e lhe colocar em uma posição de apreciador do caos. Quando você passa a apreciar o caos vivido pelo paciente, você começa a ter um olhar de olha só onde tudo começou, está aqui, enquanto que o problema todo estava aqui. Lembra uma coisa, não sei se vocês todos conhecem, quem aí viu o acidente, né? Teve a barragem de Brumadinho, que aí a barragem estourou e essa barragem devastou quase uma cidade inteira, com vários óbitos, com caos na cidade. Se vocês viram aquilo, vocês comecem a perceber que a barragem estoura muito distante. O problema está muito longe. Mas devastou pontos inimagináveis, até próprias famílias. Aí é o clássico paciente com dor crônica. E a primeira forma que você precisa colocar no processo de tratamento para o paciente com dor crônica é uma característica de impessoalidade diante do processo terapêutico. Uma impessoalidade, um distanciamento que é diferente de negligência. A negligência faz você não se envolver e nem tratar o que está causando a dor do paciente. Mas o distanciamento ali do paciente, o distanciamento, a impessoalidade, vai trazer com você a capacidade de não se envolver e verificar a real causa, o que está acontecendo. Diante desse processo, por que não fazer o tratamento do sintoma do paciente com dor crônica? Porque tratar o sintoma de um paciente com dor crônica é fazer com que a cascata neurofisiológica que alimenta o problema se mantenha e se cronifique ainda mais. E se falando em paciente de ATM com apertamento, dor de cabeça, dores cervicais, perdas dentárias, bruxismo, estalidos, zumbidos associados, isso quer dizer que cada vez mais esse paciente vai continuar sofrendo, apenas vai ter um alívio momentâneo, porque você está tratando
a consequência e não a causa. E a consequência é o sintoma, é a dor, é o apertamento. E o paciente de dor crônica com anos, meses, necessitando de cuidados, ele não pode ter o foco do tratamento dele para o sintoma. Ele não pode ser analisado como um paciente de apertamento. Ele não pode ser analisado como um paciente de bruxismo. Ele não pode ser analisado como um paciente de zumbido. Ele tem que ser analisado como um paciente de dor crônica, um paciente com alterações sistêmicas, um paciente com causas a distâncias que levam a comprometimentos variados.